noite. Mais uma quarta-feira, com a glória do Senhor, né? Estamos aqui reunidas. Sejam muito bem-vindas. Não me canso de dizer, né? Mais uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Sou grata, né? Porque até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos erguido, nos mantido de pé, né? Então, eu estou muito feliz e honrada por poder trazer a palavra no nosso grupo hoje. Tinha convidado, na verdade, a Neide para trazer, e aí ela acabou começando a fazer um curso semana passada, e ela falou, Thalita, não vai dar para mim fazer, né? Tenta colocar alguém no meu lugar. E aí eu falei, Senhor, prepara, né? Porque sempre quando assim de última hora, sempre aparece alguém. E aí Deus falando comigo, que era para eu falar, que era para eu falar. E aí eu joguei lá no grupo das meninas, falei, gente, vocês têm alguém? E nada de ninguém apareceu. Eu falei, amém, é para mim, então eu vou pegar essa bênção aí e exercitar um pouquinho da palavra de Deus, né? Então, meninas que estão aqui, a Érica que está aqui a primeira vez, seja muito bem-vinda, Érica, ao nosso grupo de mulheres. Esse grupo, o intuito nosso é poder falar do amor de Deus, compartilhar um pouquinho da palavra, estudar, compartilhar com outras mulheres um pouquinho das nossas histórias, orar uma pelas outras. Então, seja bem-vinda ao nosso grupo hoje. Obrigada, meninas. Eu vou passar hoje, como eu vou levar a palavra, eu pedi para as irmãs, né? Falei, alguém se habilita aí a abrir a oração, fazer a oração inicial? E aí a Lília falou, eu cheguei agora, mas eu consigo fazer. Então, Li, fica à vontade aí para começar e fazer a nossa oração inicial. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vinda, Érica. Que você volte mais vezes. Obrigada, com certeza, vou voltar. Tá, joia. Traga mais pessoas para ouvir a palavra. Fique à vontade. Tá? Tá bom. Peço que você feche seus olhos, aonde você estiver. Eu gosto de orar com o olho fechado. Então, eu sempre peço que feche os olhos, porque na minha concepção, a conexão é maior. A gente consegue se concentrar melhor. Então, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Pai do céu, como diz minha sobrinha. Vamos orar para que Ele nos fortaleça, nos encoraje diante dos desafios. Pai amado, estamos aqui mais uma quarta, na Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te agradecer, Te adorar, falar de Ti para Ti, contigo, Te apresentar as nossas dores e as nossas alegrias. Sim, Senhor, cada uma de nós aqui temos no nosso íntimo alegrias e tristezas. E queremos Te apresentar. Tu que conhece o nosso coração e nossas necessidades, oro para que venha o Teu socorro sobre a cada uma de nós, sobre o nosso familiar, sobre o nosso amigo, nosso colega, nosso vizinho, sobre aquele que nos cerca e que necessita de Ti. Oro para que venha o Teu socorro para cada uma dessas Tuas filhas que aqui estão nesse momento, elevando o pensamento delas a Ti, o coração delas a Ti. Creio, Senhor, que sairemos mais fortalecidas essa noite. E já Te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tem feito por mim, pela minha família, pela minha casa. Te agradeço por tudo que tens feito por cada uma das Tuas filhas que aqui estão, aquelas que não estão por aqui.
Te agradeço, Senhor, muito, muito obrigada. Obrigada pelas tuas bênçãos, pelo teu favor comigo e para cada uma das tuas filhas. Obrigada pelo favor na vida delas. Obrigada pelas bênçãos. E oro, Senhor, para que seja feita a tua vontade na minha vida, na vida das tuas filhas, das minhas irmãs que aqui estão. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Que tu possa receber a aflição, a angústia de cada uma das pessoas que aqui estão. Amém, Senhor. Obrigada. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos lá, né? Eu falo que toda vez eu abro o culto, faço as coisas, mas no dia que tem que levar a palavra mesmo, o friozinho na barriga é tenso, né? Porque ainda já é sério o nosso propósito, mas trazer a palavra é ainda mais sério, né? E aí hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, entrei aqui no quarto, tranquei e falei, Senhor, fala comigo, né? Me mostra o que falar para as meninas, o que dizer, né? Qual palavra levar. E aí Deus sempre fala assim comigo, né? Do nada ele vem com um versículo, veio Samuel 17. Aí eu peguei, abri a Bíblia, Samuel 17. Aí li o segundo, eu veio de entrar no primeiro, eu entrei no segundo. Aí eu olhei no segundo Samuel 17, olhei, falei, Senhor, eu ainda não entendi. Falei, será que é primeiro Samuel 17? Aí quando eu entrei em primeiro Samuel 17, aí na hora que eu dei de cara com a história, eu falei assim, Senhor, era isso mesmo que o Senhor queria que eu falasse. Então, essa noite a gente vai falar um pouquinho de Davi e Golias. Eu acho que a maioria aqui já ouviu essa história e foi confirmação porque já fazem umas 2 semanas que o Rodrigo começou a pregar para mim que eu estava passando por algo que estava acontecendo, e aí ele falou para mim sobre Davi e Golias, e eu fiquei com isso na cabeça, e direto eu estava pensando sobre esse tema. E aí quando eu abri, falei, olha a Deus, né? Deus sendo Deus, ele foi e me levou para 1 Samuel 17. Então, antes mesmo, né, de iniciar a leitura de 1 Samuel 17, eu quero voltar um pouquinho na história em 1 Samuel 16, que conta um pouquinho da história de Davi, né? Então, eu acredito que muitas já conheçam a história de Davi, mas eu vou ler aqui, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, abram aí em 1 Samuel 16, senão eu vou ler aqui, vou tentar ser o mais breve possível, tá? Então, vamos lá. 1 Samuel 16 diz assim, deixa eu ver se eu já pego no meio aqui. Do Frida. Meu rapidinho. Boa noite. Deixa eu ver se eu pego aqui já no meio para vocês. Não vou pegar do início, senão a gente... O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhe um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que vai sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então, aqui, Deus manda Samuel e ungir um dos filhos de Jessé a rei. E aí, chegando na casa, né, de Jessé, Samuel fala, né, reúna seus filhos, porque eu vou ungir um deles a rei, né? E aí, Jessé vai e reúne todos os filhos dele, todos, teoricamente, reúne todos os filhos, e aí Samuel fala assim, cadê? Vou pegar aqui com certeza. Vamos pegar. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê.
vê a aparência, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então ele falou assim, Samuel, eu vou te mandar, mas você espere eu falar com você. Não é para você ir escolher pela aparência, porque vocês, homens, veem pela aparência, mas o Senhor vê pelo coração. E aí, então, Jessé chamou o Abinadab e o levou a Samuel. Porém, Samuel disse, o Senhor também não escolheu este. Então, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então pergunta a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e o unja. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel e voltou para Ramá. Então, antes de eu iniciar a palavra, eu queria abrir, né, aspas, quando Davi foi ungido. Davi, eu até pesquisei, né, mais ou menos quantos anos ele tinha quando ele foi ungido, e ele tinha aproximadamente de 15 a 17 anos. Então, Deus mandou Samuel ir até lá para ungir Davi. E quando Samuel pediu para Jessé trazer todos os filhos, ele trouxe todos os filhos de boa aparência, todos os maiores, e falou, o mais novo tá lá, tá cuidando das ovelhas. Não quis trazer, porque falou, ele é mais novo, ele é pequenininho, eu nem vou chamar esse daí, porque provavelmente não vai ser ele que vai ser o rei. Então a gente já começa daí, né? Que Deus, ele gosta dos pequeninos. Ele não escolhe por aparência, ele não vai pelo quem é o mais belo, o mais bonito, o maior, ele vai pelo coração. E aí ele já começa daí, ele escolhe o pequeno, ele escolhe Davi. E aí vamos à palavra, né? 1 Samuel 16 diz assim, já se passaram um tempo, né? E Davi mais ou menos vai ter aqui, na época que ele enfrentou Golias, ele tem mais ou menos 20 anos, 20 a 23 anos. Então, quando Davi foi ungido a rei, ele foi ungido a rei, mas ele não começou a exercer a função de rei. Ele só foi ungido a rei. Então, até aí, havia um longo processo. E Davi viveu esse processo. Ele acreditou na benção que Deus, no propósito que Deus chamou, ou no chamado que Deus deu para ele. E aí, ele foi fazendo tudo que o pai dele mandava ele fazer. Ele foi vivendo a vida. Ele não falou, olha, eu vou ser rei, então agora vocês vão ter que me obedecer, eu vou ser rei, agora vocês, meus irmãos, vão ter que ser meus servos. Davi, ele foi ungido a rei, mas ele continuou a vida dele normalmente, acreditando no chamado e no propósito que Deus tinha para a vida dele, né? E quando chegou mais ou menos na época de 20, 23 anos, aí entra aqui 1 Samuel 17, que diz assim, os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Soco de Judá e acamparam-se em Efes-Damim entre Soco e Ezeca. Saul e os seus israelitas reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma coluna e os israelitas outras, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Golias tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer
e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Efrateu, de Belém de Judá, chamado Jessé. Esse tinha 8 filhos e já era idoso na época. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Então, os 3 filhos de Jessé, eles foram para a batalha. E Davi ficou porque ele era o mais novo. Mas Davi ia ao o Davi sempre ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas. Então, aqui resumindo, acho que a maioria conhece, porque o versículo é grande se eu for ler tudo, mas o pai, né, Jessé, mandou Davi ir levar alimento para os irmãos. E aí ele foi até a guerra lá levar os alimentos para os irmãos, né? Que estavam lutando. E aí, chegando lá, ele viu, né? Viu Golias, viu o zum, burburinho, né? Do que o Golias tinha falado. E aí, até uma frase, né? Que o nosso pastor fala muito. Quando Davi chegou lá, os israelitas diziam entre si, né? Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem matar ele. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará dos impostos de Israel a família do seu pai. Davi, então, perguntou aos soldados que estavam ali do seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvará a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram Davi o que haviam comentado, e eles disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Então, quando Davi viu Golias, ele falou assim: quem é esse cara para enfrentar o nosso Deus? Ele tá achando que ele é quem? Só porque ele é grande, ele tá achando que ele é 2. E aí ele falou: eu vou, né, enfrentar ele. E aí os irmãos foram os primeiros a falar assim: não, você é doido, você vai enfrentar um cara, você é pequeno, o cara é enorme, ele tem 2 metros e pouco, ele usa armaduras, você não vai conseguir. Ele: não, eu vou, quem é ele para enfrentar o meu Deus? E aí ele falou assim: ó, eu já matei urso, eu já matei leão, porque Davi, ele era pastor de ovelhas, e ele já tinha matado urso, já tinha matado leão. Ele falou assim: eu vou matar ele, eu vou. E aí já entra já quero, né, frisar quantas vezes a gente passa, assim como Davi, por batalhas que ninguém vê, né? E aí, quando a gente fala, Davi tinha matado o urso, Davi tinha matado o leão, mas ninguém tinha visto. E aí, quando ele falou que ia enfrentar Golias, muitas pessoas desacreditaram dele. Falou: meu, quem é você? Você é pequeno, como que você não mata nenhuma barata? Mal sabia eles que Davi já tinha matado um urso, já tinha matado um leão. Então, muitas vezes a gente passa por algumas batalhas, a gente enfrenta alguns obstáculos que muitas vezes as pessoas não vê, e por isso as pessoas duvidam, às vezes, que a gente possa fazer algo muito maior do que aquilo que a gente já fez. E as pessoas não precisam ver, quem precisa ver é Deus. E Deus sabe do que a gente é capaz. Então, Davi vai, e aí o pessoal fala, e os irmãos tentam convencer ele de não ir, não vai, você não tem que ir, você vai morrer, que não sei o quê. E aí ele pega tem um dos homens, né, do exército, fala assim: ó, então já que você vai, veste a minha armadura, coloca a minha armadura aí. E aí Davi vai, veste a armadura, e aí Davi, tipo, era pequenininho, ele veste a armadura de outro rapaz que era bem maior que ele. Ele: não dá, essa armadura tá muito pesada, essa armadura não é para mim, não. Toma, eu vou do jeito que eu sempre fiz. Eu vou pegar meu cajado, vou pegar 5 pedras e vou lá para a batalha. E aí, minha pergunta, né? Quantas vezes a gente acha que se a gente usar a mesma armadura
que se a gente fizer da mesma forma que as outras pessoas para enfrentar os problemas, a gente vai conseguir o mesmo resultado que as outras pessoas conseguiram. Eu estava ouvindo uma pregação e aí o pastor falou assim: cada um tem sua armadura. A sua armadura não é a mesma que a minha. Então não adianta eu querer vestir a sua armadura. Muitas vezes a gente quer vestir a mesma armadura, a gente quer fazer da mesma forma que outras pessoas fizeram. E não é isso que Deus quer. Deus deu uma armadura, Deus deu um jeito para cada uma resolver seu problema. Não é porque eu resolvi dessa forma que você também vai resolver. E aí Davi resolveu usar o jeito, enfrentar a batalha do jeito que Deus tinha mostrado para ele, do jeito que ele sempre foi, do jeito que Deus deu para ele. E aí Davi foi lá, pegou 5 pedras, e aí com das 5 pedras ele colocou no bolsinho dele. Chegando lá, eu acredito, né? Como diz os pastores, eu acredito quando Golias viu Davi e falou: ih, coitado, esse daí eu só vou derrubar num tapa. Esse pequenininho aí, olha, não, coitado. É sério, eu acho que ele deve ter pensado: é sério mesmo que vocês me trouxeram um desse daqui para duelar comigo, para me matar? E aí Davi vai, pega só uma pedrinha, taca e derruba o Golias. Quantas vezes a gente vê o Golias, quantas vezes a gente vê um gigante e a gente fala: esse problema é muito grande, eu não vou conseguir resolver. Eu não vou conseguir fazer desse jeito. Eu nunca vou conseguir ter minha casa porque o meu trabalho que eu ganho eu não vou conseguir ter, eu não vou conseguir ter meu carro. Não, eu não sou merecedora disso, eu sou tão pequena, Senhor. Olha, esse gigante aqui tá grande demais para mim, esse daí eu nem vou enfrentar. E aí ele, com uma pedrada só, ele derrubou o gigante. Ele pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante e levou para o pessoal ver que ele tinha matado o gigante. Imagina se Davi ele tivesse ido pela cabeça das pessoas que falaram: não, você não vai. Você é pequeno demais para isso. Você jamais vai matar esse Golias aí. Quem é você para querer matar o Golias? Imagina se Davi tivesse ido pela cabeça dos outros, ouvido o que as pessoas falavam dele, do que as pessoas pensavam dele. Será que ele ia conseguir? Será que ele ia até lá? Davi, ele foi, todo o tempo ele foi obediente. Todo o tempo ele acreditou no propósito e no chamado que Deus deu para ele. Ele acreditou naquilo que Deus tinha cumprido. Ele foi ungido a rei com 15 e 17 anos. Ele foi matar o gigante com 20 a 23. E ele foi realmente ser rei com 30 anos. Então, mais ou menos, do tempo que ele foi ungido a rei até quando ele foi realmente ser rei, foram 15 anos. E aí você está achando que o processo está difícil, que sua bênção não chega, que está demorando. Quantas vezes a gente fala: Senhor, mas está demorando muito, não é? Eu quero mais rápido, Senhor. É do meu jeito, eu quero, Senhor, não vou conseguir, está demorando demais. Quantas vezes quantas vezes a gente reclama, porque a gente quer tudo no nosso tempo. E do tempo que ele foi ungido foram mais ou menos 15 anos. Tudo tem um processo. Davi precisava amadurecer nesse processo. Deus já conhecia o coração dele, sabia que ele seria uma pessoa obediente, mas Deus precisou trabalhar. Ele cuidou de ovelhas, então ele foi pastor, cuidou de ovelhas. Isso tudo, para ser rei, você precisa também fazer o quê? Cuidar das pessoas, cuidar da sua nação. E ele aprendeu isso pastoreando ovelhas. Ele aprendeu isso pastoreando ovelhas. Ele enfrentou ursos e leões, porque ele sabia que quando você está como rei, quando você tem um cargo muito grande, você vai enfrentar muito mais batalhas. Muitas pessoas falam: eu quero ser logo chefe, que não sei o quê. Gente, a batalha é muito grande. Às vezes é melhor às vezes não, é muito melhor ser servo do que estar ali no topo, porque é onde todo mundo está vendo, é onde todo mundo quer atacar. E tudo isso, Davi aprendeu, ele aprendeu tudo isso cuidando das ovelhas.
Então, houve um processo nesses 15 anos. Nesses 15 anos, Davi amadureceu. Davi, ele provavelmente, ele se sentia, às vezes, talvez não tão amado pela família dele. Igual no almoço lá com Samuel, que era para apresentar, o pai dele nem tinha chamado ele. Se Samuel não falou, não é nenhum desses, não chama, ele talvez não estaria lá. Ele servia os irmãos, servia todo mundo. Ele podia estar muito bem revoltado, como muitas vezes a gente fica revoltado. Fala, Senhor, eu não quero servir, eu não quero dessa forma. Mas não, em nenhum momento ele desacreditou do chamado dele, do processo. Ele falava, eu vou fazer o que Deus está me mandando, eu vou servir, eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou lá levar para os meus irmãos. Mas quando ele viu alguém afrontando o Deus dele, ele falou, não, aí eu não vou deixar. Isso eu não vou deixar. Como assim? Está enfrentando o meu povo, está enfrentando o meu Deus? Não, esse daí eu vou vencer. Então, Davi, ele foi obediente a todo tempo. E... muitas vezes a gente tem que passar por grandes obstáculos em nossas vidas, ou enfrentar grandes gigantes, tudo isso até para edificar a nossa fé. Para falar assim, nossa, eu posso com esse Deus que eu tenho. Olha, eu sou capaz de fazer isso. Então, se você ficar muitas vezes pensando no que as pessoas pensam de você, pensam dos sonhos de vocês, se vocês ficarem ouvindo, vocês vão ficar no mesmo lugar. Realmente, a gente não vai avançar. Agora, se você crê no propósito de Deus, se você crê no chamado que Ele tem para sua vida, se você crê que você é capaz, que Ele te tem como filha, que Ele é dono do ouro e da prata, e que nós, como filhos, vamos herdar a herança dele, a gente vai parar de ouvir para os outros e vai para cima para enfrentar o gigante. A gente tem que crer no Deus que está com a gente não pode desanimar, a gente não pode ter medo. Eu sei que é difícil, que as lutas vêm. Várias vezes eu passei por momentos que eu falava, Senhor, tá puxado, mas eu creio no milagre, vamos lá, Senhor. A gente tem que crer nesse milagre, né? E quando Davi... Cadê? Calma aí, gente. Só deixa eu olhar meu rascunho para mim não perder nada, né? Eu coloquei assim, que às vezes a gente deixa de enfrentar os gigantes porque achamos ele com cara de gigante. Então, a gente olha para aquele gigante e acha, não, esse é gigante demais, ele tem jeito de gigante, ele é maior que eu não vou dar conta. Às vezes a gente pinta algo que não existe. Não existe. Muitas vezes a gente pensa que vai ser algo muito maior e, na verdade, não é. É algo tão pequeno. Nesses dias foi até nessa palavra que Deus falou comigo, usou o meu marido para falar comigo, que a gente tinha uma apresentação para fazer no trabalho, né? Até a Thaís está aqui, que trabalha comigo. E aí ela e minha chefe fazer essa apresentação para o novo CEO da empresa. E aí eu falei, meu Deus do céu, como assim a gente vai apresentar? E aí a gente montou uma apresentação, ficou um mês inteirinho montando a apresentação, uma loucura. E aí no dia tinha que ir lá apresentar pessoalmente para ele. Aí eu falei para as meninas, estava marcado para 2 horas. Eu falei, para mim eu sou uma pessoa prática. Se for para passar vergonha, para se ferrar, eu quero ser a primeira. Aí eu falei assim, 2 horas. Aí passamos o dia inteiro lá. Quando deu 2h30, que era o horário que ele tinha marcado, ele falou assim, eu vou atrasar mais 15 minutinhos. A gente pode começar daqui 15 minutos. Eu falei, aqueles 15 minutos parecia uma tortura. Minha barriga tava doendo, tava com dor de cabeça, enjoada. A Thaís também, a mesma coisa. E aí meu marido tinha falado, o Rodrigo tinha falado antes assim para mim, Thalita, às vezes a gente pinta o gigante. Ele só tem cara, ele se veste como gigante, tem jeito de gigante, mas não é nada disso que a gente está imaginando. E foi exatamente isso. Quando a gente chegou na sala para apresentar, nossa, me deu um alívio, assim, dele falar boa tarde, o jeito dele. E ele falou, e um monte de gente antes estava colocando medo na gente. Falou, vocês não vão conseguir apresentar. Ele para toda hora, ele pergunta muita coisa, ele é cheio de números, que não sei o que. O pessoal colocou tanta coisa na nossa cabeça, foi pintando um gigante tão grande, que por isso que a gente estava tudo agoniada antes de entrar para a apresentação. E quando chegou lá, foi totalmente diferente.
E aí ele falou, vamos marcar mais umas 5 reuniões, porque eu quero que vocês me passem tudo. Realmente, a gente não conseguiu apresentar tudo que a gente queria. Mas foi muito tranquilamente. Eu falei para as meninas, agora eu faço mais umas 10 reuniões com ele, se precisar. Então, às vezes, a gente pinta um gigante que não existe. A gente fica acreditando no que os outros falam. Você não é capaz, você não merece ser feliz, você não merece ter essa casa, você não merece ter esse carro, você não merece ter esse trabalho, você é pequena, você não vai conseguir. E aí a gente não para ouvir quem é mais importante, a gente não para colocar Deus no centro das nossas vidas e ouvir. E ele só quer dizer para vocês, filha, vocês são capazes. Filhas, vocês são minhas filhas. Filhas, eu tô cuidando de você, não vai faltar nada para vocês. Filha, eu tenho o melhor para você. Eu tenho o melhor para você essa noite, essa semana eu tenho o melhor para você. Eu preparei o melhor para você, mas eu preciso que você pare e me escute. Eu preciso que você pare e me escute. Então, muitas vezes, Deus só quer que a gente pare e escute Ele e creia no propósito e no chamado que Ele trouxe para as nossas vidas. Cada uma de vocês aqui tem um chamado. E se a gente não parar para ouvir esse chamado, será que a gente vai conseguir enfrentar esse gigante? Será que a gente vai, assim como Davi, virar rei? Sim, rei, rainha das nossas casas, rainha do seu trabalho. Cada uma tem aqui um propósito, cada uma tem um sonho. Mas e se a gente não parar para ouvir? Porque muitas vezes a gente não para ouvir o que Deus tem, o que Ele quer para as nossas vidas, se Ele dá um propósito para a gente, mas vem qualquer obstáculo, qualquer gigante no meio, a gente fala, não, parei, não quero mais não. Tá muito difícil para mim, não vou conseguir, e aí a gente para no meio. Quantas vezes você deixou algo pela metade? Quantas vezes você, né, começou algo e não terminou, achando que você não ia dar conta? Mas você vai dar conta sim, Deus nos preparou para isso. Ele disse, seja forte e corajoso. A gente tem que ser corajoso, a gente tem que enfrentar os nossos medos. Eu nunca imaginei um dia que eu poderia estar falando para um monte de mulheres. Eu, na faculdade, eu sempre fui uma pessoa que eu morria de vergonha de falar em público. Eu falava para as meninas, eu faço todo o trabalho sozinha, mas não me coloca à frente não, que eu não vou apresentar. Não vou apresentar. Só que Deus foi preparando, e eu sempre, às vezes que eu ia na igreja, o pessoal falava assim, Thalita, você tem um chamado, você tem um chamado. E eu falava assim, nossa, eu acho tão lindo quando a pessoa fala, né, prega, fala do amor de Deus. Mas eu nunca me imaginei fazendo isso. E Deus começou esse propósito dentro do meu trabalho. Minha chefe falou, Thalita, você vai apresentar. Você vai ter que apresentar esses produtos para as pessoas. E eu falava, não, eu não vou apresentar. Pelo amor de Deus, faz qualquer coisa comigo, mas não me põe para apresentar isso, não. E ela falava, você vai apresentar. E aí ela foi me estimulando, e eu fui apresentando, e eu fui gostando, e fui. E aí Deus foi trabalhando. E aí hoje no meu trabalho, graças a Deus, eu consigo apresentar. E aí Deus me trouxe para o Conexão, né? Fez com que o Rodrigo falasse, Thalita, você precisa tocar esse grupo. Vamos tocar. E eu comecei com 4 meninas lá no WhatsApp e hoje estamos aqui, ó, em 25 mulheres. Então, Deus, ele tem um propósito. E aí eu só fui ouvindo e fui fazendo. E Deus quer que a gente haja, né? Porque fé, né? Fé sem ação não existe. Fé sem ação é morta. Então, a gente precisa agir. De todos os filhos de Jessé, quando Samuel chegou lá, estavam todos os filhos lá na casa, de boa, só esperando o almoço chegar. Mas quem estava lá em ação? Quem estava lá trabalhando? Era Davi. Então, não adianta nada a gente ficar sentada no sofá, achando que as coisas vão acontecer se a gente não agir, não. Não adianta, eu vou colocar Deus no centro, mas eu vou continuar aqui no meu sofazinho, na minha cama, do jeito que eu gosto, do jeito que é cômodo para mim. Então, não adianta. Fé é ter ação. A gente precisa agir, meninas. A gente precisa ter força e a gente precisa crer num Deus Todo-Poderoso, no Deus que nos deu a vida e agir. Então, se a irmã Jéssica falando aqui que Deus deu a resposta, a gente precisa, às vezes é essa resposta que a gente precisa agir mais, reclamar menos,
crê nele, crê no que Deus preparou para vocês. Pode ser que não seja que vai acontecer hoje, que não aconteça amanhã, mas creia no seu milagre. Eu tenho tantos sonhos gigantescos. Se eu falar assim, eu não sonho pequeno, não, gente, eu sonho grande. Eu quero coisas tão grandes, e eu creio que Deus vai realizar. Eu creio num Deus Todo-Poderoso, eu creio que Ele vai realizar. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, eu não sei, mas eu creio. E vou morrer crendo em nome de Jesus. Eu sei que Ele tem um tempo determinado para certas coisas. Tem coisas que eu falo assim, Deus, eu queria tanto isso hoje, mas eu sei que se o Senhor me desse isso hoje, não ia prestar, não. Então eu vou esperar o tempo do Senhor. Vou esperar, porque eu sei que se desse hoje, não ia dar bom. Então Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Eu vou finalizar aqui, porque, como diz as irmãs, né, que se eu falar mais alguma coisa depois disso, não será de Deus. Mas eu creio que Deus tem falado, assim como essa palavra falou comigo faz 3 semanas que essa palavra vem falando ao meu coração. Eu espero que ela fale ao coração de vocês, que vocês creiam. E aí, até o tema que eu tinha deixado aqui sobre essa pregação hoje, é que eu queria que vocês meditassem, né? Que seria, qual que é o gigante que você precisa enfrentar? Qual que é o gigante que você precisa tirar da frente? Qual é o gigante que você tem pintado? Então, pare e pense realmente qual que é esse gigante que vocês precisam enfrentar, meninas. Porque aquele que está lá em cima, ele luta por nós. Ele luta por nós. Ele nos capacita, ele nos renova a cada dia, ele nos dá sabedoria, e a gente não precisa provar nada para ninguém. Nada para ninguém. Porque Deus, cadê? Eu até tinha colocado uma frase aqui, que eu anotei tantas coisas, mas deixa eu ver se eu acho. Que Deus nos justifica, né? Então, muitas vezes a gente fica pensando como que a gente vai provar para as pessoas e a gente não precisa provar nada para ninguém. Deus nos justifica, Ele cuida da gente, Ele cuida da sua entrada e da sua saída, Ele sabe o melhor. A gente tem vários testemunhos aqui, cada uma de nós a gente tem um testemunho, né? De bênçãos, de ter enfrentado o gigante. E eu espero que vocês, a partir dessa noite, vocês enfrentem o gigante aí que está na frente de vocês e que vocês possam trazer o testemunho aqui também desse gigante que vocês derrubaram. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Amém, eu já tenho um para falar. Pode compartilhar com a gente, Li. Eu tive... Há 8 meses atrás, eu comecei um trabalho novo e me pintaram esse gigante também, tão gigante. Me venderam esse gigante, assim, muito, né, grande. Mas eu aceitei o desafio, mesmo ele sendo tremendo. Não senti, assim, vontade de desistir. Mas eu lembro que eu aceitei e eu fiquei uma semana preocupada se eu iria dar conta. Eu me senti incapaz. Da forma que colocaram, como era, né, os desafios, as cobranças, tudo mais, eu falei, gente, eu ficava pensando, por que eu fui aceitar? Porque, meu Deus, eu sou louca. Só que eu não sentia vontade de desistir. Mais estranho era isso. E eu fiquei uma semana dormindo mal, cheguei a comentar com algumas pessoas, insegura, já sou insegura por natureza. Não devemos afirmar as nossas fraquezas, né, para não fortalecer, mas infelizmente eu tenho essa questão da insegurança que ainda me domina um pouquinho. E fiquei uma semana preocupada, uma semana dormindo mal. Conclusão, se passaram 8 meses e o gigante não era tão gigante como pareceu ser lá no começo. Tiveram desafios? Tiveram, principalmente no período de pandemia. Foi muito difícil para todo mundo, para eles, para mim, que era nova. Tive pessoas, assim, que me ajudaram bastante, que pegaram na minha mão, assim, me ajudou.
fez com que o percurso fosse mais suave, digamos assim. Mas hoje, olhando para trás, foi o melhor desafio, um dos melhores, né? Porque a gente esquece dos que já passaram. Foi um dos melhores desafios que eu pude ter aceito. E me fez crescer muito como pessoa, como profissional, como pessoa. Talvez se eu não tivesse aceitado, se eu tivesse desistido por conta do medo, porque o medo existe, o medo nos domina mesmo. Se eu tivesse deixado o medo me dominar, hoje eu estaria arrependida, não estaria me sentindo realizada, né, com o trabalho. Inclusive, outro dia eu tive até um reconhecimento por parte da minha gestão, falando do trabalho que eu consegui. Difícil, mas saber que eu venci é muito gostoso, é uma sensação muito gostosa. Venci, entre aspas, porque não chegou no fim ainda, né? Mas é uma sensação muito gostosa saber que, se sentir capaz, saber que você foi capaz, né, de vencer aqueles desafios que foram aparecendo. E vão aparecendo outros, e que vão nos parecer ser gigantes também, mas é importante a gente ter sabedoria e se apegar, né, sempre em Deus, pedindo direção, discernimento, que Ele vai nos encaminhando, o que for para dar certo, vai dar certo, o que não for, vai se tornar aprendizado, e assim a gente segue. Mas é isso, eu queria expor, porque, como a Thalita fala, e como a gente sabe, eu amo ouvir testemunhos, porque nos edificam, né? Então, quem sabe o que eu estou falando aqui, o que a Thalita falou, vai servir, vai despertar alguém em algum momento, talvez não seja agora, mas vai fazer sentido na vida de alguém que está ouvindo em algum momento. E é isso, só queria dizer mesmo que o gigante, às vezes, ele não é tão gigante quanto parece, e cuidado com o que vem, com o que você recebe de informação, né? Tem que ter sabedoria, a gente ouve porque tem ouvidos, mas a gente precisa saber tratar as informações que a gente recebe. Então é isso. Amém, glória a Deus. E aí entra no que eu falei para a Li, né? Ela falou assim: eu tô me sentindo feliz, realizada, né? Eu venci. E é justo, foi o que eu falei, gente. É tão bom, vem obstáculos que a gente fala assim, eu não vou conseguir, mas a gente enfrenta. E quando dá certo, né? Quando a gente fala assim, Senhor, eu venci, eu consegui. E esse sentimento, às vezes, vem obstáculos para provar nós mesmos que nós somos capazes, para fazer com que a gente enfrente e fale assim, essa sensação de dever cumprido e falar assim, eu consegui, é bom demais. Então, muitas vezes a gente passa por processos para nos provar, para edificar a nossa fé, e muitas vezes a gente também passa por esses mesmos processos para edificar a fé de quem está ao nosso redor. E aí, Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Então, ele escolheu você e ele capacitou você, e hoje você está recebendo a sua bênção. Isso, nossa, não há dinheiro que pague, né? Amém. Alguém mais quer compartilhar algum testemunho? Quer falar alguma coisa? Amém, amém. Então, tá todas quietinhas. Igual a tia Gira falou, muitas vezes o gigante está dentro de nós, verdade? Na maioria das vezes. Já que a noite é nossa, é minha e sua, eu queria ler um trechinho do livro que eu tô lendo de novo, porque eu achei muito interessante, e às vezes a gente não sabe disso, sabe? E às vezes a gente se questiona, eu mesmo já me questionei, né? O que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu propósito? E esse trechinho que eu vou ler é só para a gente refletir mesmo, né? E poder discernir ali em relação ao que a gente veio fazer aqui na Terra, né? Qual é o propósito de Deus em nossas vidas. Então, eu gostaria de ler um trechinho, vai ser bem rapidinho, se vocês me permitirem, tudo bem? Com certeza, pode ir.
Então, ainda é sobre o livro Uma Vida com Propósitos, que eu estou apaixonada por esse livro. Esse livro foi uma indicação, eu amo indicações, eu não sei ter uma ideia assim, eu vou ler livro tal. Normalmente, eu recebo indicações e corro atrás. Tá com eco, né? Eu desliguei os microfones aqui, tá, menina? Só para não ficar com eco. Tá. E aí, o livro foi uma indicação da Suzana Alves, que é uma atriz. Um dia eu estava vendo uma live dela e ela falou que esse livro tocou muito ela. Eu falei, puxa vida, vou comprar esse livro. E veio para mim como uma mensagem, né? Porque eu acho que esses insights que a gente tem vêm para nos ajudar. Então, a Suzana falou do livro, eu gostei da ideia, fui atrás, comprei o livro e estou lendo. Já ouvi falar em outros momentos desse livro, mas não me tocou, não me fez correr atrás. O momento foi esse. O nome do livro é Uma Vida com Propósitos, para quem estou na Terra. Mostra a capa, por favor. Ó. Tá bom, obrigada. Deu. As meninas colocaram um PDF. A gente tem um grupo, tá? As meninas que estão aqui a primeira vez, a gente tem um grupo de WhatsApp do Conexão. Então, quem quiser participar, me chama ou chama quem te convidou para estar aqui no grupo. Ou se nem quiser entrar no grupo, mas Thalita, eu quero esse livro. As meninas compartilharam com a gente o PDF dele lá no grupo. Então, se vocês quiserem, me chamem que eu compartilho com vocês também. Tá certo. Então, vamos lá. Você não é um acidente. Eu sou seu criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, nem por sorte e nem por destino, que a gente fala muito de destino, né? E nem por destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Está em Salmos 138. Ele determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, a cor da sua pele, o seu cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que ele queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular, uma personalidade que só você tem. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Isso está em Salmos 139. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora de seu nascimento e seu tempo de vida na Terra. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz, antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e nacionalidade não são mera coincidência. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso, planejou tudo conforme o propósito dele. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria.
independente das circunstâncias de seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo, e não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Ele tinha o DNA que Deus precisava para formá-lo. Quer dizer, os seus pais, os meus pais, tinham o DNA que Deus precisava para nos formar. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. É longo, eu não vou ler tudo, mas é isso, é só para reforçar, se acaso, né, tivermos dúvidas, de que nós não somos um acidente aqui na Terra, não somos uma coincidência, não é um destino, estamos aqui para um propósito de Deus. Às vezes é difícil, né, acreditar nisso, fazer sentido, às vezes pode não estar fazendo sentido ainda, pode ser que em algum momento faça, não sei se tudo que foi lido é tudo que todo mundo acredita, mas para mim está fazendo sentido. E espero que, né, vocês possam refletir com esse textinho, possam trazer aí algumas viradas de chave. É isso. Amém, glória a Deus. Meninas, eu vou pegar aqui os pedidos de oração. Me mandem os pedidos de oração aqui. Pode ou abre o microfone ou joga aqui no chat para eu colocar e a gente já ora e finaliza. Jô? Eu? Você ia falar? Ah, não, desculpa, eu abri o microfone sem querer. Não, sem problemas. Temos mais algum pedido de oração, meninas, além dos que a gente pegou na semana passada? Thali, boa noite. Na hora que você falou de um testemunho, eu tô mexendo com comida, então não dava nem para abrir o microfone. Eu peço que continue orando pela Ayla, ontem eu levei ela lá no Hospital Menino Jesus para passar aquela hemato, e aí ela falou, pediu uns novos exames, né, porque ela não pegou os exames do Hospital Campo Limpo. Ela olhou o último exame da Ayla, que diagnostica ela com aquela anemia que eu tinha te falado, e ela falou assim, que ali foi um erro de laboratório, que tá tudo errado, que ela vai fazer um outro exame lá, e se for necessário, ela vai repetir esse exame para ver se ela tem ou não, mas ela falou assim, que de primeira instância, ela não tem aquele tipo de anemia. É muito fora do padrão para ela. Glória a Deus. Amém. Tá, eu peço para vocês continuem orando. E foi aquilo que a Rê falou aqui no dia que ela veio orar, né, para continuar orando, para toda vez que eu entrar no hospital, orar pela vida da minha filha, e não deixar se abater, né? Porque eu tava super ansiosa, morrendo de medo, já espero o pior, né? Sim, sim. Mas temos A resposta já está chegando, né? A resposta aí, ó, Deus fazendo a obra. É verdade. E a gente foi fazer a visita e nem sabia que ela ia no médico um dia depois. Ó Deus aí, ó. Graças a Deus, tá tudo se normalizando. Amém, amém. Obrigada, a gente foi na casa das meninas, né? Da Bruna, da Josefa, da Dani lá, fazer uma visita, porque eu tava devendo umas fraldas aí que eu tinha que levar mais tempo. E aí eu falei, meninas, pode ser segunda-feira, que na semana é melhor para mim. E foi uma bênção, assim, quase que a gente esquece da hora, quando olhou, já era 11h30 da noite, falei, meu Deus do céu, vamos embora, mas foi bênção. Obrigada, meninas, pela recepção. Outras meninas eu já deixei aberto, né, quando vocês precisarem de oração. Assim que der, a gente tenta reservar uma data e ir na casa de vocês. Eu vou marcar com a Lucélia agora, que eu vou sair de férias. Então, eu vou marcar com a Lucélia de ir lá, conversar com ela, conhecer a ONG. E aí ela disponibilizou a ONG para a gente fazer o nosso primeiro encontro. Então, eu creio que vai ser bênção, que Deus vai preparar o dia certo para que pelo menos a maioria consiga ir, né?
Eu coloquei aqui os pedidos de oração, né? A Fernanda, Regiane pediu pelo Francisco, Jéssica, minha tia Julia pediu pelas vítimas das chuvas, né? Que a gente tem visto muita gente perdendo casas, famílias nas chuvas. Então vamos pedir aí pela nossa nação, né? Por essas chuvas. E eu vou orar então com vocês nesse momento. Então, se você puder, né, onde você estiver, se não puder fechar os olhos e ficar quietinha, só coloca aí e ouve Deus falando, vai orando junto com a gente, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais essa noite abençoada, Senhor. Eu quero te agradecer por mais um culto, meu Pai, pela vida das tuas filhas. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, meu Pai, pela minha vida, Pai, por ter me usado, Senhor. Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Perdão, meu Pai, por tudo que não agrada a ti, Senhor. Senhor, eu te peço, meu Pai, que as suas filhas venham renovadas nessa noite, meu Pai, que venham sair daqui cheias do teu espírito, meu Pai, que elas possam, meu Pai, guardar a tua palavra no seu coração e que elas venham meditar e exercitar a tua palavra, Senhor, que a tua palavra não tenha sido em vão, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, abençoa as tuas filhas, abençoa a casa, abençoa o trabalho, abençoa os casamentos, o ministério, Senhor, visita cada uma das tuas filhas, o Senhor conhece o íntimo, o Senhor conhece, meu Pai, as necessidades de cada uma delas. Por isso eu te peço, meu Pai, vai de encontro fortalecendo, dando sabedoria, Senhor. Senhor, dando livramento, Senhor. Senhor, cuida da saúde, meu Pai, cuida tudo que não provém de ti, Senhor. Cuida, Senhor. Eu peço, meu Pai, tira, meu Pai, tira toda enfermidade, meu Pai. Tira, meu Pai, toda seta maligna, que toda inveja, que todo olho gordo venha cair por terra, Senhor. Senhor, eu te entrego cada pedido de oração que está neste caderno, meu Pai. Cada pedido, meu Pai, não só dessa semana, mas dos outros que vieram, meu Pai, cada um que ainda não recebeu a sua bênção, meu Pai, cada uma, meu Pai, que ainda precisa da sua resposta, vai de encontro com as tuas filhas, Pai. Senhor, responde, meu Pai, mesmo que não seja o que a gente quer, meu Pai, que venha ser conforme a tua vontade, porque cremos, meu Pai, que os seus planos e os seus sonhos são maiores que os nossos, meu Pai. Eu creio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Por isso eu te peço, meu Pai, cuida das tuas filhas, Pai. Abençoa elas, meu Pai. Tira, meu Pai, toda a vaidade, todo orgulho, todo medo, meu Pai, todo espírito de depressão, meu Pai, toda a síndrome do pânico, meu Pai, toda, meu Pai, doença mental, meu Pai, psicológica, meu Pai. Senhor, eu te peço que caia por terra, Senhor. Te pedimos também, meu Pai, para os nossos irmãos que estão no hospital, te pedindo para os irmãos que estão perdendo lares, meu Pai, que perderam casas, que perderam entes queridos, Senhor. Vai de encontro com cada um deles, fortalecendo, dando sabedoria para que eles venham, meu Pai, ser assim como Davi, meu Pai, crer no teu milagre, crer no teu propósito, crer que o Senhor tem um plano maior, meu Pai, que é só uma chuva passageira, que é só um momento de angústia, mas que o Senhor no final vai trazer a vitória para cada um de nós, Pai. Que nós possamos crer, meu Pai, na vitória, meu Pai. Não na vitória física, meu Pai, mas na vitória espiritual, meu Pai, porque eu creio, meu Pai, e o que eu quero, Senhor, é crer, meu Pai, que teremos vida eterna ao lado do Senhor, Pai. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, te agradeço por mais essa noite, Senhor. Obrigada, meu Pai, por tudo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Pai. Meninas, muito Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite. obrigada. Boa noite para todas. Vocês sabem que se precisar da gente é só me chamar, pedidos de oração, visitar no lar. Thalita, preciso de alguém para jejuar comigo. Qualquer coisa a gente está à disposição, tá? Fiquem com Deus. Uma boa noite aí para vocês. Até semana que vem. Convide mais mulheres, tragam mais mulheres para participar desse culto aqui com a gente, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite para muitos. Beijo, tchau. Beijo. Amém. Boa noite. Amém. Deus abençoe.